Olá, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes por estarmos juntos em mais uma celebração da CR Online. É verdade. E lembrando que nessa celebração nós teremos a ceia memorial, então fique preparado. Agora eu convido você a se aquietar para a gente estar dando início a tudo isso com uma oração. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado por mais uma CR Online. Que o Senhor possa tocar as nossas vidas com a palavra e com louvor. É o que eu te peço, Pai, e desde já te agradeço. Amém. Agora eu convido você a se alegrar, junto com a sua família ou a sócia, para nós louvarmos o Senhor juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Como é bom adorar o nosso Deus, não é verdade?
Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viu o nosso bate-papo com o nosso pastor Mateus e a nossa psicóloga Cássia? Se não, você pode estar conferindo esse material nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Lembrando que já está disponível. E nesta terça, dia 11 de agosto, é dia de atendimento psicológico em nossa igreja, das 9 ao meio-dia. Então, se você precisa conversar, desabafar, mande uma mensagem através do WhatsApp e marque um horário para você. Gostaria de lembrar mais uma vez que hoje, na nossa celebração, nós teremos a ceia memorial. Então, corre que ainda dá tempo de você preparar o seu pão e o suco ou pegar o kit que você retirou em nossa igreja. Agora eu quero dar um recado super importante para você. Nós estamos produzindo uma música e um vídeo super especial e queremos que você faça parte disso, você que é da nossa família CR. Se você quer fazer parte desse momento tão incrível, nos mande uma mensagem com a frase "Eu quero", tanto nas nossas redes sociais ou como o nosso número do WhatsApp que vai estar na tela. Lembrando que nós vamos estar providenciando todas as medidas possíveis contra o Covid-19. Isso mesmo, não deixe de participar, vai ser muito legal. E agora, vamos falar um pouquinho de generosidade. Somos muito gratos a Deus em primeiro lugar, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, Sim. mesmo em dias tão difíceis. Mas somos gratos a vocês também, que têm contribuído com a nossa igreja local, seja da forma que for. Então, se você deseja contribuir, os dados estão na tela. Mas gostaria de enfatizar algo com você. Nós precisamos de mais doações de alimentos. Os projetos sociais da nossa igreja precisam da sua ajuda para que juntos nós possamos ir muito mais além e abençoar muito mais vidas. Então, traga sua doação e também motive as outras pessoas a doarem os alimentos. E agora nós convidamos vocês a se acalmarem, ficarem atentos. Se você desejar, pegue um bloco para você fazer anotações, mas nós vamos para a palavra. É um momento que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e ao coração dos seus familiares. Até mais! Tchau! Olá, tudo bem com você? Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito de oração. E eu queria continuar falando sobre esse tema, pois é algo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar e, ao mesmo tempo, eu e você sermos desafiados a manter uma vida de oração. É interessante uma frase de Martim Lutero, que ele diz o seguinte: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde podia ir. É interessante a gente pegar do contexto dessa frase e fazermos uma análise de como nós devemos nos portar, nos comportar diante de Deus e diante da oração. A oração, ela tem um propósito de nós nos encontrarmos com Deus. É por isso que nós muitas vezes nos aquietamos, nos silenciamos, ou muitas vezes vamos para um quarto, ou buscamos aquilo que nós falamos do secreto. O secreto, nesse contexto, eu não quero trazer como muitas pessoas falam muitas vezes, que como se o secreto fosse um espaço reservado, uma salinha, um quarto, um lugar escuro, ou com uma luminária diferente, ou algo do tipo. Não, o secreto é realmente esse encontro com Deus, a ponto de que eu e você possamos realmente entender o que estamos falando, que possamos compreender o que estamos fazendo e que possamos dar toda a atenção a Deus e estarmos atentos àquilo que Ele quer falar conosco. Então, quando nós falamos sobre secreto, porque talvez essa palavra ela se tornou até moda no meio dos cristãos, de dizer que nós temos que buscar o secreto, mas o secreto em si não é um espaço, não é um lugar necessariamente, mas é realmente o lugar que você pode se sentir bem, confortável para orar. Alguns cristãos buscam muitas vezes sair, orar, como muitos cristãos faziam no passado, orar no monte, porque encontravam nesse lugar a possibilidade de estar quietos e a sós com Deus. Outros cristãos, por exemplo, gostam de estar em casa, simplesmente desligam a sua televisão, desligam o rádio, o seu celular e aproveita para ter um tempo de oração. Alguns gostam de orar, por exemplo, enquanto dirige. Apesar que eu acho que quando está dirigindo, a sua atenção está colocada ali também no trânsito, então muitas vezes eu faço esse tipo de oração, mas de uma forma muito natural. Eu prefiro estar orando quando estou quieto numa sala ou em algum lugar que eu sei que eu vou dar toda a atenção a Deus e vou estar preparado para ouvir o que Ele quer falar comigo. Então, o que eu queria falar hoje com você é dentro desse contexto mesmo,
no secreto. Esse é o tema dessa mensagem, mas eu quero que você compreenda desde já que a ideia do secreto não é um espaço místico ou santo, aonde você tem que estar naquele lugar para poder orar. Não, nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo conosco e você pode orar e buscar a Deus aonde você se sentir melhor. Mateus 6, do versículo 5 ao 9, diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pés nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a partir daí você conhece toda a oração que Jesus nos ensinou. O que eu quero falar com você nesse dia de forma breve, nós temos hoje a ceia memorial, onde nós vamos ter um tempo de oração, um tempo de quebrantamento, de arrependimento diante de Deus, mas para você compreender a oração e compreender esse princípio básico do que o cristão deve fazer, que é se encontrar com Deus, nós falamos na semana passada sobre uma frase do Philip Yancey, que é um teólogo e jornalista, que ele diz que a oração é o ponto de encontro com Deus, ou seja, nós entendemos que a oração é onde nós nos encontramos com Deus, é onde nós estamos com Deus, nós entendemos e quebramos a ideia de que estar dentro das quatro paredes da igreja, salão, do espaço, não é o que nos faz nos conectar com Deus, apesar disso ser muito importante. Nós cremos na importância do congregar, nós cremos no que a palavra diz em Hebreus, e nós cremos no que a palavra diz em Salmo, por exemplo, 133, versículo 1, ó quão bom e quão suave que os irmãos estejam em comunhão. Nós cremos nesse senso comunitário da igreja, mas nós entendemos que nós não precisamos sair da nossa casa ou sair de algum lugar para nos encontrarmos com Deus. Nós encontramos com Deus diante da oração. Eu queria falar alguns pontos para você no dia de hoje sobre esse contexto do secreto. O que nós devemos fazer então nesse contexto secreto. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é que no secreto eu quero convidar você a cancelar toda religiosidade. Cancele toda religiosidade. Olha o que fala o versículo 5 de Mateus 6, a parte B. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Nós temos que compreender algo aqui nesse contexto. A oração, ela nunca foi e nunca deve ser algo para que as pessoas possam ver o que você está fazendo. A oração, ela deve ser realmente um bate-papo de forma muito tranquila e verdadeira, real, diante de Deus. Então, muitas vezes eu me encontro nas redes sociais e eu vejo pessoas, existem algumas páginas onde as pessoas elas ficam ali orando e tal, e as pessoas colocam a câmera, ou é engraçado, muitas vezes nós vemos algumas selfies que as pessoas fazem e elas postam ali, por exemplo, assim, agora estou orando por tal situação e tal. E eu não tenho nada contra quem faz uma selfie dessa. Se você é uma dessas pessoas, me perdoe, mas o ponto é que nós não devemos estar mostrando para as pessoas o que nós vamos fazer, porque a oração, a ideia da oração não é fazer algo para as pessoas, e sim nos conectarmos com Deus. É interessante uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz que o alvo da oração é o ouvido de Deus. O alvo da oração é o ouvido de Deus, ou seja, nós não devemos nos preocupar, o nosso alvo não deve ser impactar as pessoas. É por isso que você vai acostumar com a minha caminhada e na nossa caminhada como igreja, que nós não costumamos falar que aqui nós temos uma oração forte, ou uma oração mais poderosa, ou algo específico, porque nós cremos que toda oração ela é forte, porque toda conexão com Deus nos fortalece. Então nós cremos que a oração ela se torna forte, porque nós estamos falando com um Deus que é poderoso e forte para cuidar de mim
de você. Ou seja, você pode estar passando hoje um dia de dificuldade. Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais. Talvez você é alguém que, como eu, talvez não tenha mais o pai aqui na terra. Você é alguém que talvez está chateado por causa disso. Você, de repente, chega nesse dia e você se entristece por essa situação. Mas eu quero dizer para você que você tem um pai espiritual, um Deus todo-poderoso, que cuida de você e que você pode se achegar diante dele através da oração. Você pode saber o quanto você é amado por ele através da oração. E essa oração, ela se torna forte, porque você está falando com um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que cuida de você, um Deus que ama você, que ama a sua família, que ama cuidar dos seus projetos, dos seus sonhos e poder fazer a sua vida ir muito mais além do que você imagina. É por isso que nós não cremos então nessa ideia da oração forte, a oração poderosa, a oração do clamor, essas coisas do tipo. Para nós, de fato, nós temos isso como balela, porque as pessoas elas se colocam num lugar, elas colocam um poder sobre elas, a qual não faz parte delas, ao qual faz parte de Deus. Deus que atribui essa bênção, essa graça, que concede bênção sobre nós. Ou seja, eu falei semana passada, não é uma roda de oração, não é uma vigília poderosa, não é algo do tipo que vai fazer com que Deus se mova lá no céu para derramar uma bênção sobre você. Aliás, nós entendemos claramente na palavra de Deus que as bênçãos de Deus, elas correriam atrás de nós. Nós não temos, na verdade, que nos preocupar em correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos de Deus, elas vêm até nós. Por isso eu quero convidar você, no dia de hoje, a crer num Deus soberano, um Deus que cuida e que sabe todas as coisas para a sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você não deve orar, que você não deve pedir. A Bíblia nos ensina sobre isso, sobre nós pedirmos, clamarmos a Deus, mas eu quero convidar você a crer na soberania de Deus, a crer num Deus que tem cuidado de você. Mesmo que você possa estar passando por dias difíceis, como estamos passando nesses dias complicados na área da saúde do nosso país, mas Deus, Ele está cuidando de você. Deus, Ele não perdeu o controle desse mundo, Ele não perdeu o controle da situação, Ele continua te amando, Ele continua tendo os propósitos dEle sobre a tua vida, e eu quero crer de verdade que Ele vai realizar isso na tua vida. Então entenda nesse primeiro ponto, cancele toda a religiosidade. O alvo da oração é o ouvido de Deus. Guarda essa frase de Spurgeon muito poderosa. A sua oração deve se conectar com o ouvido de Deus, e Deus, Ele quer ouvir tua oração hoje. Uma segunda coisa que eu gostaria de falar para você: saia do modo automático. Saia do modo automático. Olha o que fala o versículo 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. É interessante olharmos aqui que a Bíblia ela compara essas pessoas que fazem repetições e grandes repetições como pagãos. E isso tem um peso enorme nesse versículo. Nós não, muitas vezes deixamos passar isso batido. Que Jesus ele está nos ensinando aqui, Ele está nos propondo para nós não buscarmos essas repetições, orações repetitivas como fazem os pagãos. E aqui é interessante olharmos essa parte do versículo que diz: eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sabe, eu vejo muitas vezes pessoas que fazem orações mecânicas, como diz aqui esse ponto que nós colocamos, um modo automático. E as pessoas elas ficam repetindo aquela oração, repetindo, como se Deus precisasse ouvir durante 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes a mesma frase para que Ele pudesse agir. Algumas pessoas, elas citam que conforme nós oramos, Deus move a mão dele. Eu não consigo ver um Deus onde nós começamos a orar e Deus ele vai soltando as bênçãos. Parece como se fosse sair das suas mãos e ao ponto que ele fala: agora eu não consigo mais segurar isso porque eles oraram tanto e agora eu tenho que soltar essa bênção. Eu não consigo ver dessa forma. Eu vejo um Deus que ele tem cuidado de mim e de você. E Ele pode derramar as bênçãos dEle no momento que Ele bem entender, como Ele bem quer fazer nas nossas vidas. É por isso que o que me conforta diante de Deus é saber que Ele é um Deus soberano. É saber que Ele é um Deus que Ele pode colocar bênçãos sobre a minha casa, sobre a tua casa, no momento que você nem imagina. Às vezes você orou por algo na sua caminhada e algo não aconteceu. E sabe, eu costumo ver muitas vezes, até no silêncio de Deus, a resposta de Deus. Esses dias atrás, eu ouvi uma pessoa dizendo que o silêncio de Deus quer dizer que nós estamos em pecado.
Não, o silêncio de Deus não quer dizer que nós estamos em pecado. O silêncio de Deus muitas vezes propõe uma resposta dele para nós. É que nós muitas vezes não sabemos ouvir a Deus, ou muitas vezes no meio da aflição, no meio da angústia, nós não conseguimos nem ao menos ouvir a voz de Deus, não estamos sensíveis para ouvir o que Deus está falando. E sabe, muitas vezes o silêncio de Deus, ele é oportuno para nós. Eu não sei de você, mas muitas vezes eu orei pedindo algumas respostas para Deus, e quando eu obtive o silêncio, eu sabia que Deus estava respondendo algo para mim. Talvez hoje você está vivendo um tempo de silêncio de Deus. Pare para pensar se essa não é uma resposta dele já para você no dia de hoje. Talvez você está orando e batendo na mesma tecla durante muito tempo e Deus já te mostrou algo. Não é isso que Ele quer para a sua vida. Ou de repente Ele está mostrando, é isso que eu quero para a tua vida. Fique atento, se atente ao que Deus está falando muitas vezes e se atente no silêncio de Deus, que muitas vezes é uma resposta para você. Sabe, então saia desse modo automático. Saia desse modo automático de fazer orações repetitivas, esperando algo diferente de Deus. O terceiro ponto que eu quero falar com você: seja completamente sincero com o Pai. Seja completamente sincero com o Pai. Olha o que fala o versículo 6, a parte A. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Ou seja, nós precisamos entender que diante de Deus, nós precisamos ter sinceridade. Sabe, você pode querer enganar as pessoas, você pode muitas vezes tentar auto-sabotar as suas ideias, as suas atitudes, você pode tentar até mesmo enganar você. A Bíblia nos propõe que o nosso coração é enganoso, então muitas vezes eu e você, nós nos enganamos muitas vezes, mas nós não conseguimos esconder nada de Deus. Nós não conseguimos enganar ou burlar a vontade de Deus, os propósitos de Deus sobre a nossa vida e as consequências, muitas vezes, do nosso pecado diante de Deus. Nós não vamos conseguir criar um atalho ou uma senha, uma etapa que nós conseguimos pular ali para poder enganar a Deus. Nós precisamos ser sinceros diante do Pai. Nós precisamos ter sinceridade diante das nossas orações. E sabe, orações sinceras, eu creio que agrada o coração de Deus. Talvez hoje o que você precisa fazer é reconhecer Deus como teu Pai. Reconhecer que Deus, Ele quer cuidar de você. E sabe, o Pai, Ele precisa saber e ouvir do Filho o que realmente você está passando de verdade. Eu não sei o que você está passando hoje. Nós estamos num período de distanciamento e algumas pessoas se distanciaram, se isolaram. Mas eu sempre falo e repito nas minhas mensagens, talvez isso é repetitivo, mas eu não posso deixar de falar que você não pode se isolar da presença de Deus e muito menos se isolar da oração. Eu quero convidar você no dia de hoje a retomar a sua caminhada de oração, a orar realmente diante do Pai e buscar os propósitos e o sonho dele para você. Por isso, no dia de hoje, ore, abra a tua boca no dia de hoje e confesse diante de Deus como está a sua vida, mas faça isso com sinceridade. Mateus, eu estou vivendo uma vida de fracassos, eu estou vivendo uma vida de pecados, eu estou vivendo uma vida de atitudes realmente que não agradam a Deus. Então hoje é dia de você colocar isso diante de Deus e não ter vergonha de fazer isso, porque nós não temos vergonhas de cometer atrocidades espirituais, nós não temos vergonha de cometer pecados grotescos diante do Pai. Por que teríamos vergonha de chegar diante dele e falar a verdade? Deus é um Deus amoroso que Ele olha para você hoje e Ele quer estender perdão sobre você. Guarde uma coisa nessa mensagem. Se você não entender nada do que eu falei aqui no dia de hoje, guarde uma coisa: você é perdoado por Deus. Deus, Ele quer cuidar de você. Deus, Ele quer cuidar do teu coração, dos teus propósitos. Você é perdoado, você foi escolhido por Ele, porque Ele quer agir na tua vida e através da tua vida Ele quer manifestar o poder dEle para alcançar muito mais pessoas. Um penúltimo ponto aqui: curta a recompensa com o Espírito Santo. Curta a recompensa com o Espírito Santo. Olha o que fala a parte B do versículo 6. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Alguns aqui podem trazer o contexto que essa recompensa tem a ver com bênçãos, com recursos materiais,
dentro desse contexto maligno da teologia da prosperidade, as pessoas já acham que é um carro novo, já acham que é uma viagem pós-pandemia, já acham que é um aumento de salário. As pessoas materializaram o que era espiritual. As pessoas, elas tentaram colocar nas nossas mãos aquilo que realmente era para estar dentro do nosso espírito, dentro da nossa busca em Deus. Quando nós falamos dessa recompensa, pelo menos eu posso dizer por mim, não há recompensa maior do que nós orarmos e buscarmos a Deus e saber que Ele está nos ouvindo, e saber e sentir e ouvir e sentir realmente o amor dEle em nós. Você já teve a oportunidade de você orar em algum momento na sua vida, e no momento que você orou, você sentiu que Deus estava ali com você, você se sentiu amado, é como se Deus estivesse abraçando você naquele momento, é como se o Espírito Santo estivesse ali colocando um calor, uma chama naquele lugar onde você estava orando, e você se sentiu amado por Deus, falou, Ele está aqui. Não existe recompensa maior do que essa. Não existe recompensa maior do que buscarmos a Deus e saber que Ele nos ouve e que nós podemos ter uma caminhada de paz, de alegria, e saber que os planos dEle não podem ser frustrados na nossa vida. Por isso, não materialize essa recompensa. Em nome de Jesus, não creia dessa forma. Não creia que a recompensa do Pai sobre a tua vida é algo material. Sabe por quê? Porque as coisas materiais passam rápido. Nós talvez tínhamos viagens programadas, tantas coisas para fazer nesse ano. Olha só o que aconteceu. Olha tudo o que aconteceu ao nosso redor. E aí as pessoas se encontram nesse momento dizendo, poxa, eu já tinha programado tantas coisas, eu queria fazer tantas viagens, eu queria comprar isso, comprar aquilo. As coisas materiais, elas ficam para trás. Nós chegamos nessa semana, aliás, nesse final de semana, a 100 mil mortos no Brasil. Uma situação dramática, triste, de desespero, porque nós não sabemos o porquê de tantas mortes. E eu não quero entrar em nenhum viés político de defesa ou de ser contra o contexto político, mas o ponto é que 100 mil pessoas com certeza tinham programado tantas outras coisas para esse ano, e elas não vão poder fazer mais nada. Famílias que talvez tinham programado tantas coisas, mas que não vão poder fazer mais nada. Não fique preso às coisas materiais desse mundo. Entenda que o Pai que está no secreto, Ele quer o recompensar de forma espiritual. Ele quer que você possa sentir a presença dEle. E Ele quer se manifestar hoje. Você pode orar hoje e você vai encontrar com Ele. É interessante que Søren Kierkegaard, ele é um filósofo e teólogo dinamarquês, ele diz algo muito interessante. Ele diz que a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Quando nós oramos, a nossa natureza é transformada. Quando nós oramos, o nosso espírito ele é renovado. Quando nós oramos, nós sentimos a presença de Deus manifesta ali naquele momento, e nós podemos dar continuidade à nossa caminhada com Deus. O que você precisa fazer hoje para voltar a orar? Quais são os passos que você precisa hoje para chegar diante de Deus e se colocar em oração? O que nós precisamos hoje diante do Pai para fazer para que nós possamos falar e ouvir a voz dEle, e Ele possa nos recompensar com a presença dEle sobre as nossas vidas. Hoje é dia de você tomar essa decisão. E o último ponto para nós orarmos: siga o exemplo do Filho. Siga o exemplo do Filho, siga o exemplo de Jesus. Olha o que fala o versículo 9 de Mateus 6. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nós compreendemos aqui essa oração do Pai Nosso, ela decorre depois nos próximos versículos, mas é interessante olhar, nós saímos dessa mensagem lembrando de algo. A oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para ser repetida. A oração do Pai Nosso nunca foi uma proposta, ela não gera a proposta de nós repetirmos ela. Apesar de nós vermos os times de futebol, né, quando vai entrar em campo, fazer essa oração de forma muito rápida, ali como um grito de guerra, essa oração não é a ideia dela, a proposta dela nunca foi para nós repetirmos, mas para nós aplicarmos os princípios, os atributos que há nessa oração.
o contexto de nós aprendermos passo a passo o que essa oração nos diz e o que ela nos propõe, para que assim nós possamos ter uma oração verdadeira diante de Deus. Ela já começa com o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já no primeiro contexto dessa oração, nós temos a proposta de adorar e deixar claro, de santificar, de deixarmos claro a santificação do nome de Deus, do poder que há no nome de Deus. Então, nós compreendemos que essa oração ela não deve ser uma oração para ser repetida, até porque Mateus 6 já nos propõe de nós não fazermos meras repetições, nós não orarmos simplesmente repetindo como faziam os pagãos. Eu quero levar você nesse dia de hoje a seguir o exemplo realmente de Jesus, de compreender que a oração ela é um ponto principal da nossa caminhada com Deus. Você pode ser alguém que é generoso, que oferte na igreja. Você pode ser alguém, como muitos falam, eu sou dizimista fiel, eu sou generoso, eu levo alimento, eu abro a igreja, eu ensaio, eu tiro música, eu faço algo. Isso é muito importante para a sua caminhada, para os seus reais interesses também que nós temos nessa caminhada ministerial como igreja. Isso é muito importante. Mas o ponto principal da nossa caminhada com Deus é estarmos com Deus. O ponto mais importante de um relacionamento com Deus é estarmos com Deus. De nada vale nós tirarmos uma música para celebrar num culto, se nós não estamos com Deus. De nada vale nós prepararmos a igreja, limparmos a igreja, deixarmos ela maravilhosa, se nós não estamos com Deus. De nada vale nós fazermos todas as coisas que nós estamos fazendo durante esses dias, se nós não estivermos conectados com Deus. O meu convite para você hoje é você se voltar ao secreto, se voltar ao seu tempo de oração. Nessa semana, assuma compromissos, tempo de oração com Deus, o tempo de busca a Deus. Eu não estou dizendo de você colocar numa agenda. Aliás, algumas pessoas falam, não, porque eu oro a partir das 7 horas da manhã, eu preciso orar, então a agenda minha é 7 horas eu estou orando. Se você coloca a oração como um princípio de negócios, onde você coloca numa agenda um horário programado, eu sinto em dizer que a oração não passa de mais uma atividade do seu dia formal. Eu quero convidar você hoje a não precisar colocar numa agenda o seu tempo de oração, a não precisar estipular minutos de oração. Eu quero convidar você hoje a permitir que a oração ela possa entrar pelo seu dia e nos momentos que você estiver vivendo no seu dia, a oração ser simplesmente parte do seu dia, ser um atributo do teu dia, ser o acompanhante principal do teu dia, a ponto que você vai acordar, você vai orar, você vai estar trabalhando, você vai estar orando, você vai parar para ter um tempo, você vai orar, e a oração ela vai fazer parte de tudo isso. E sabe o que é interessante? Quando você estiver orando, o Espírito Santo vai estar com você. Eu quero convidar você a orar nesse momento, principalmente você que faz muito tempo que não coloca a sua oração como uma prática da tua caminhada com Deus. Vença a religiosidade. Você não precisa ser evangélico, você não precisa simplesmente frequentar uma igreja, você precisa ter relacionamento com Deus. Vamos orar? Pai, nós oramos diante do Senhor, nos apresentando em oração, para que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos molde a nos conectarmos com o Senhor. Nós não queremos mais viver uma vida de religiosidade. Entendemos no dia de hoje que o secreto não é um lugar místico onde nós vamos até aquele local e para poder buscar ao Senhor e para poder ter algo que transcenda as nossas vidas. Entendemos que o secreto é estarmos sensíveis ao Senhor, seja no quarto, seja na sala, seja num monte ou qualquer lugar, mas que seja um lugar de um relacionamento íntimo com o Senhor. Que seja uma conversa onde nós podemos falar, mas também estejamos sensíveis a ouvir. Nos ensina, Espírito Santo, a ouvirmos a Tua voz. Nos ensina a ouvirmos, ó Deus, as respostas do Senhor para a nossa vida, para a nossa caminhada. E que possamos, ó Deus, em todos os dias da nossa vida, não termos na nossa agenda um período para orarmos, mas que a oração, ela possa, Deus, estar conosco diariamente, em todos os momentos, que ela faça parte das nossas vidas, e que nós possamos nos achegar ao Senhor.
que nós possamos em todos os momentos nos encontrarmos com o Senhor através da oração. Porque nós sabemos que é através da oração que nós ouvimos o Senhor, que o Senhor nos ensina e que somos transformados. Livra-nos, ó Deus, de toda religiosidade e que possamos seguir os ensinamentos de Jesus. Nos retirarmos para orar, ouvir a Tua voz, saber qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. É o que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Nós vamos para a ceia memorial agora e eu quero convidar você a continuar orando, porque se você tem algo agora a falar, realmente de ser sincero com Deus, aproveite esse momento e ore, fale com Deus tudo o que você precisa falar, mas termine esse dia, termine esse momento conectado com Deus, para você continuar vivendo experiências tremendas diante dele. Eu quero aproveitar esse momento, antes de nós partimos para a ceia memorial, e dar os parabéns a todos os pais, a todos aqueles que têm o propósito e a missão de cuidar de famílias. Um grande abraço a vocês, que o Espírito Santo continue usando vocês poderosamente. Lembrem-se da missão que Deus colocou sobre a tua vida, a responsabilidade que Deus colocou sobre você de cuidar de uma família. Que Deus te abençoe nesse dia. Parabéns para você, pai. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos aproveitar esse momento agora e vamos para a ceia memorial. Um grande abraço. Olá, tudo bem com vocês? Convido agora você a separar o seu pão e seu suco para juntos podermos celebrar a ceia memorial. E convido também você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que bebereis em memória de mim. Porque sempre que comereis este pão e bebereis este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A ceia memorial traz um grande ensinamento para nós todos sobre comunhão, sobre relacionamento. E eu quero te fazer uma pergunta: como está o seu relacionamento com o Senhor? Como está a sua comunhão com Deus? Será que você tem deixado as distrações da vida, como nós ouvimos há 15 dias atrás na mensagem? Deixado as distrações tomar conta do nosso coração, as ansiedades, os problemas, de tal forma que hoje nós nos encontramos longe do Senhor? Este momento agora da ceia é o momento de nós trazermos à memória tudo aquilo que Cristo fez por nós. Lembrarmos o quanto somos pecadores e falhos e precisamos de Jesus em nossa vida todos os dias, porque o perdão, misericórdia e graça nós somente encontramos nele. Os nossos pecados nos afastaram de Deus, mas Cristo na cruz possibilita que nós venhamos ter acesso ao Pai. O véu foi rasgado e hoje é uma ponte que nos liga a Deus. E hoje nós somos filhos dele. Como é importante sermos filhos de Deus. Hoje é dia de nós retomarmos essa comunhão com o Senhor Jesus e lembrar que ele morreu na cruz para possibilitar reconciliação em nossa vida. E outro ensinamento que a ceia memorial traz a nós é o nosso relacionamento com as pessoas. Nós temos um slogan no meio dessa pandemia que é: mesmo distantes, estamos juntos. E a ceia memorial cabe muito bem com isso, sabe por quê? Porque é através da cruz de Cristo, através do sangue de Jesus, que nós somos uma família. Estamos distantes e como é ruim estar longe das pessoas. Como nós gostamos de abraçar e conversar, isso é muito ruim. Mas apesar de estarmos distantes, através de Jesus nós somos unidos, porque somos uma família em Cristo. Então hoje, por mais que vamos celebrar a ceia de forma online, cada um em sua residência, ou onde você talvez esteja, nós somos um. Somos unidos, somos uma mesma família que hoje vai celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz, trouxe salvação e ressuscitou, e um dia vai levar junto a Ele para morar com Ele por toda a eternidade. Eu convido agora neste momento a você fechar os seus olhos e refletir sobre a ceia, refletir sobre o sacrifício de Jesus por nós e o quanto o nosso coração nesse dia tem que encher de gratidão, porque Ele nos ama. Jesus, nesse momento nós queremos te agradecer.
Te agradecer pelo seu sacrifício, Senhor Jesus, naquela cruz, que hoje possibilita termos acesso a Deus. Senhor Jesus, nós não somos merecedores do que o Senhor fez por nós. Nós reconhecemos que somos pecadores e falhas. E por isso, Senhor Jesus, mais ainda o nosso coração se enche de gratidão, por sabermos que através do teu sacrifício, Senhor, através da cruz, nós encontramos perdão, salvação e reconciliação. Muito obrigado, Jesus. E obrigado também, Pai, porque através da cruz, nós hoje temos uma família. Família essa que sentimos tanta saudade de estar perto. Mas eu sei, Jesus, que através do teu sangue nós somos um. E que isso nos une, Senhor Jesus. E eu oro neste momento, Pai, para que o Senhor se derrame sobre cada família em nossa igreja, derramando as tuas bênçãos, Senhor Jesus, e que nesse momento nós venhamos a se sentir acolhidos, Senhor, porque somos um em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Nesse dia, o nosso coração se enche de grande alegria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a ceiar junto conosco neste momento. Enquanto nós adoramos ao Senhor com essa música que remete tudo aquilo que Cristo fez por nós, eu convido você a fazer uma análise. Como diz o apóstolo Paulo, examine-se. Tem esse momento de adoração, mas também de introspecção. E olhar e lembrar de tudo que Cristo fez por nós. E ceie com a gente neste momento. Que Deus te abençoe. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador.